O véu está caindo, mas será que ele está caindo mesmo? Bom, meu nome é Luiz Silveira e hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um entendimento que eu acredito que pode te ajudar a entender melhor sobre esse assunto do tal do véu, do esquecimento que está aqui nesse mundo, nos impedindo de realmente saber o que a gente viveu em vidas anteriores. Mas por que eu coloco isso como uma pergunta, como um questionamento, se o véu está caindo? Exatamente porque muitas vezes a gente tem um entendimento errado do que de fato é o véu, e há poucos dias eu acabei vendo um vídeo que foi muito esclarecedor para mim. Eu gostaria de compartilhar esse entendimento que eu tive com vocês. Muitas vezes a gente fala sobre o véu e o que eu pensava antes? Eu imaginava que fosse um véu único e quando ele caísse, pronto, toda a verdade está revelada. Todo o acesso às nossas vidas passadas está revelado. A nossa família cósmica está revelado. Enfim, nada mais de Matrix existiria, nenhuma limitação naquilo que a gente pudesse acessar com relação às nossas vidas anteriores, se é que elas de fato existem. Então, muitas vezes eu ficava me perguntando, quando é que esse véu vai cair? E quando cair, o que vai acontecer? Mas aí, olha só que interessante. Esse véu, assim como quem está numa busca de autoconhecimento, dentro de um caminho de despertar espiritual, é como uma casca de cebola. A gente vai tirando camadas e camadas e camadas daquelas nossas dores e a gente vai se aprofundando cada vez mais. E o véu nada mais é do que essa mesma casca de cebola. Não é um único véu que vai cair e toda a verdade será revelada. São vários véus. Tem os véus individuais de cada um, tem os véus de coletivos, de massas, países, enfim, são vários os tipos de véus que são sustentados por algum tipo de energia. Então, partindo de um ponto mais pessoal, o véu seria como se fosse uma crença, né? Para a gente fazer uma analogia. Um véu de limitação que está impedindo a minha visão seria como se fosse uma crença que me impede de fazer algumas coisas. Então, se eu tenho aqui se eu sustento uma determinada energia de que eu não consigo realizar tal coisa, significa que eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu estou sustentando aquela energia. Se eu deixo de sustentar aquela energia que me impede de realizar tal coisa, acaba que eu vou conseguir superar aquele desafio e vou passar a realizar aquilo que antes eu não conseguia. E no véu é a mesma coisa. Enquanto eu estou sustentando o véu, ele vai estar presente na minha vida. A partir do momento que eu sustento um outro tipo de energia que é contrária à presença desse véu, esse véu cai. E então eu começo a enxergar as coisas, começo a enxergar o mundo de uma nova maneira. E assim a gente vai subindo, né, para um grupo maior de pessoas, que às vezes é dentro de uma família, por exemplo, e toda essa família sustenta uma determinada energia que cria um véu ali na mente das pessoas, quando aquelas pessoas, aquele grupo, elas não conseguem enxergar as coisas de uma maneira diferente do que aquela que já existe ali dentro da família, por exemplo, há vários anos. Então, essas pessoas, elas passam a enxergar as coisas daquela maneira. Quando existe, vamos supor que numa família existem 30 pessoas, só para ficar mais fácil de entender. Tem 30 pessoas e as 30 pessoas acreditam na mesma coisa. Tudo aquilo que elas acreditam igual, vamos dizer que é uma crença ou que é um véu da realidade que elas vivem. Então as 30 pessoas estão sustentando aquela energia. E aí, eis que vem um novo filho, uma nova criança na família, e essa criança, ela cresce já demonstrando que ela não é condizente com aqueles pensamentos. E quando ela chega ali na fase adolescente e adulta, ela começa a expressar esses pensamentos que são divergentes do que aquelas 30 pessoas anteriores da família. E então, esse indivíduo, ele começa a sustentar uma energia que é diferente do que aqueles 30. E essa nova pessoa que tem um pensamento divergente do que as 30 anteriores, ela pode vir a trazer daquelas 30 outras pessoas para o lado dela. E vamos supor que essa pessoa traga
15 pessoas para o lado dela. Ou que, além dele, outras crianças também vão nascer e junto dele nós temos ali, depois de alguns anos, 40 pessoas. E aí, dessas 40 pessoas, ele consegue trazer ali mais umas 15 para o lado deles, com um novo pensamento, uma nova energia. Então nós temos 10 novas pessoas dentro da família, que foram crianças que cresceram, trouxeram mais 15 pessoas, nós temos um total de 25, e agora nós temos 25 pessoas sustentando uma nova energia. O que vai acontecer com aquela energia anterior, com aquele véu que antes existia lá no passado? Ele vai deixar de existir. Vai deixar de existir de que forma? Porque existe um número maior de pessoas sustentando uma nova energia. Então aquela nova energia, ela vai sobrepor a anterior, tá? Isso aqui é só uma analogia para poder entender, porque isso funciona a nível energético, tá? Não significa que aquelas outras 15 pessoas que têm aquele pensamento anterior, que elas vão simplesmente mudar de fato. Mas o que acontece é que aquilo vai deixar de ser uma verdade para um grupo maior de pessoas. Então, aquela energia vai sobrepor a outra que tem um menor número de pessoas para poder manter aquela energia. E o véu nada mais é do que isso. Então, quando a gente tem ali um grupo de pessoas na sociedade que passam a vibrar em uma energia mais de compaixão, de doação, de amor, de fraternidade, de cura, que a gente fala que é a vibração da quinta dimensão, quando a gente tem um maior número de pessoas vibrando numa energia positiva dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, o que acaba acontecendo é que o véu que antes existia, de uma determinada limitação, ou de algo que existe no mundo, ele vai perdendo força. Vai perdendo força por quê? Porque vai tendo menos adeptos. E tendo menos adeptos àquela energia, a energia vai perdendo força, a energia contrária vai ganhando mais força, e isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Pode tanto cair um véu, quanto pode levantar um véu também. O que vai interferir nisso daí é o número de pessoas que estão sustentando aquela energia. Então, se nós temos mais pessoas sustentando um tipo de energia, aquela energia é o que vai prevalecer. Se é uma energia negativa, se levanta um véu. Se é uma energia positiva, cai um véu. E então, os véus estão caindo. E lógico que junto a tudo isso, nós temos aí, para quem acompanha, diversos flashes solares, diversas emissões de luz do Sol central que estão chegando aqui na Terra nesse momento de transição planetária para que nos auxiliem a fazer com que esses véus caiam, né? Então traz mais pessoas para um entendimento de certas coisas, para que elas possam ter uma visão mais amorosa, mais fraterna, com mais compaixão das situações que estão acontecendo no mundo, e que dessa forma ela possa sustentar um nível de energia positiva maior, e dessa forma, ela sustentando essa energia, ela possa também influenciar positivamente outras pessoas a pensarem da mesma maneira. Então, quando temos mais pessoas vibrando no amor, na compaixão, em tudo aquilo que é bom e que é da luz, nós teremos aí mais pessoas sustentando a queda do véu do esquecimento. E por que no início do vídeo eu coloquei um questionamento, né? Será que existe um véu? Porque disseram para nós que esse véu foi um presente divino para que a gente não pudesse lembrar das vidas e dos horrores que a gente fez em vidas anteriores. Mas será que realmente existem essas vidas anteriores? Eu fiz um vídeo falando sobre se de fato existe uma reencarnação, partindo de um ponto de vista. E naquele vídeo eu falei sobre uma forma diferente de entender o que de fato é a reencarnação. E levando em consideração que esse véu ele estaria sendo um presente para poder fazer com que a gente não tivesse acesso às nossas vidas anteriores, porque talvez a gente não suportaria todas as atrocidades que possivelmente nós realizamos, eu já não penso mais dessa forma. Exatamente porque, uma vez que o tempo ele não existe da forma como a gente conhece, essa forma linear de passado, presente e futuro, só existe o agora, e tudo que existe no universo está acontecendo exatamente neste mesmo momento, não existe separação de passado e futuro, só existe o agora. Essa questão de reencarnação pode ser que não seja você mesmo que teve uma encarnação pregressa e que causou todas aquelas ruindades. Pode ter sido um fractal da sua alma,
que ele é dividido, né, em diversas partes. A nossa alma ela é dividida em diversas partes para que a gente possa conseguir adentrar aqui nesse mundo. Pode ser que essa vida seja de um outro fractal, mas que está dividindo a memória daquela vida com você. Por quê? Porque vocês dois, nós, né, eu e os outros meus fractais, eles fazem parte de um mesmo ser, de uma mesma alma. E assim sendo, eu tenho acesso a todas as informações que todos os fractais, ou deveria ter acesso, porque tem o véu, né? Então o véu me impede de ter acesso às informações que são condizentes à minha alma. Mas por quê? Porque são outros fractais que estão vivendo aquelas vidas, e então essas informações são armazenadas lá na nossa alma, é como se fosse um computador central, e então eu deveria ter acesso, né? E esse véu é como se fosse um firewall. Ele está me impedindo de acessar essas informações, eu não estou conseguindo acessar essas informações. Então, na realidade, não seria bem um véu para poder me impedir de acessar as informações de vidas que possivelmente eu vivi, porque inclusive essas vidas possíveis podem ser hologramas, porque quem já estudou aí sobre os senhores do karma e a roda de Sansara, enfim, tudo isso é uma ilusão, nada disso será apenas situações para poder nos deixar presos aqui nesse mundo. Então a gente começa a perceber que na realidade esse véu é uma limitação exatamente para nos manter presos aqui nesse mundo e não necessariamente nos impedir de acessar vidas anteriores e para saber se a gente suporta, porque de fato, provavelmente, segundo essa linha de pensamento, nós não tivemos vidas pregressas, a gente só está acessando as vidas de outros fractais que coexistem exatamente nesse momento junto com a gente. Então, levando em consideração também a existência, né, ou o que já existiu, que eram os senhores do karma, muitas vezes eles podem ter apresentado para alguns fractais apenas hologramas, dizendo que você, em uma vida pregressa, causou muita morte e que por esse motivo você deveria retornar à Terra para que você pudesse pagar por aqueles erros que você ora cometeu. Só que é apenas um holograma, né? E o que é esse holograma? É apenas uma visualização de algo que não existe para que você acredite que foi uma verdade e então você passe a pagar uma dívida que nem existe. Uma dívida criada para que você fique preso dentro aqui desse plano encarnacional. Mas o que isso tem a ver? A gente está falando do véu está caindo e exatamente esse entendimento do véu está caindo com essa questão das vidas pregressas é que às vezes não faz tanto sentido. O véu está caindo? Sim, o véu está caindo. Muitas revelações e acessos e downloads estão acontecendo com várias pessoas ao redor do mundo. Para quem está nesse caminho, já está percebendo isso. Agora, não faz sentido a questão do véu no que diz respeito a falar que isso é algo de bom para poder impedir o nosso acesso a informações de vidas pregressas, se é que são pregressas essas vidas. Se só existe o agora, como é que existem vidas pregressas? Não existem vidas pregressas, só existem o aqui e o agora. E se tudo que existe é o aqui e agora, o que a gente está acessando são vidas de outros fractais que estão vivendo aquelas vidas exatamente neste mesmo momento. Então, a gente só está acessando informações que correspondem à nossa alma, o nosso computador central, e que estão lá disponíveis. Então, às vezes, se um véu cai para eu poder acessar uma vida anterior, não é uma vida anterior, é uma informação que está armazenada em um computador central de um outro fractal que viveu aquela informação. E que então eu posso vir a acreditar que aquela é uma vida minha, uma vida que eu vivi em um momento anterior, em um outro mundo. Mas na realidade não é que esse fractal, essa parte aqui da alma viveu aquilo. Se você não entendeu nada do que eu disse, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas que eu teria o maior prazer de responder. Meu nome é Luiz Silveira e se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha e se você acha que faz sentido para alguém, compartilhe esse vídeo. Um abraço, até a próxima.